Entrada 7. Dias depois do ocorrido, lá estava nosso menino tremedeira, pensativo e um pouco abalado com alguma coisa. Elisa, subindo as escadas, lhe pergunta: Jack, você vem? Ele dizia que alguns dias não haviam palavras do mundo para expressar o que ele sentia. Elisa lhe notificava que o Mesald estava falando com o conselho, membros do núcleo. Mas Jack responde com um generoso: Se foda. E ele dizia: hoje você deveria saber. Tem sido exaustivamente, inexoravelmente, uma merda. Ah, que começo bom de capítulo, hein, meus amigos? Que delícia, como é bom. A cena corta para um moleque infectado que estava contido numa gaiola com todos em volta. Dom olhava para a situação e dizia: isso pode ser uma oportunidade. Jack ficava: como é que é, rapaz? E o Dom argumentava: olha, pensa nisso. Nunca fomos capazes de chegar tão perto. Esse Crossed aí é menor que a maioria, mais fraco, mais fácil de dominar. Podemos mantê-lo vivo, controlá-lo, testá-lo. É como se vivessem rodeados de zumbis e eles pegassem um pequenininho. Enfim, voltando aqui. Jack questionava o porquê e Dom respondia: bom, é pelas fraquezas, pra gente descobrir os padrões de comportamento, ou então... E o carinha ali do lado complementa: ou então uma cura. Jack ficava contra, gritava com todo mundo falando que aqui não é Hollywood, que não sei o quê. O cara despirocava, perdia o controle legal, falando que não tinha criptonita pro vírus Crossed, que a humanidade não vai ter uma revanche, e que a existência de uma cura era inviável. Até Elisa era contra, dizendo que aquilo, apesar de tudo, era uma criança, não um rato de laboratório. E depois de Elisa o apoiar, ele perguntava para ela como eles estão. E não pareciam muito bem não, principalmente o cidadão aí. Voltamos para a criança Crossed, e o carinha que o inspecionava dizia: olhem, nós temos essa missão chegando, certo? Essa merda é grande, deixar a ilha e ir pro meio deles. Sabe, a gente tem que conhecer o máximo dessas coisas. E o Jack falava: ô John, vai se fuder, vai. Que ideia de bosta, hein? Mas o John não deixava barato não e cobrava ele falando: e aí, mas qual que é o problema? E aí o Jack respondia: problema? Ah, como por exemplo essa criança está nesse estado porque seus pais se distraíram quando a filha dele estava chupando alguém, hã? Tem problema não. Em seu monólogo, ele dizia que aquilo foi golpe baixo, mas que poderia ter sido ele. Pra quem não entendeu, ele tá se referindo à cena da menina fazendo um bola-gato no cara, tá entendendo? E aquilo foi golpe baixo mesmo, porque nem o John esperava por essa resposta. O ratinho indiano chegava e o chefe ficava: ih, rapaz, será que ele escutou? Escutou nada, porque ele chegava falando: ei, amigo, suas luvas. Ele tirava as luvas do cara e pedia a máscara, assim, do nada. Em seguida, pedia para que todos os presentes fossem embora. E assim, todos fizeram. Ele era o pai do moleque. Ele meio que tinha o direito de saber o que fazer com ele. Mais tarde, em seu monólogo, ele dizia que essa foi a última vez em que viram a criança, sem gritos e sem lágrimas. E que Sr. Messelt manteve sua família separada, assim como ele disse, embora nunca tenha sido rude sobre isso. E ele ainda se perguntava como um homem se recupera disso. A cena corta para o que parecia ser mais tarde naquele dia. Havia mais uma reunião, e o Sr. Messelt conversava com Reb, dizendo que queria se voluntariar para a missão. Sem dizer nada, ele olhava para Dom. E então, Reb respondia que houveram mudanças de planos. Em seguida, Dom dizia que não iriam permitir voluntários. Não mais. Tess e Jack pareciam discordar, mas Dom prossegue dizendo que eles tinham suas razões e que não precisavam explicá-las. E que eles iriam fazer uma loteria. Se seus nomes aparecerem, eles iriam. Ele finaliza dizendo que a sorte é que manda e que esse era o jeito mais justo. Pronto, agora vão sortear quem é que vai morrer primeiro. E assim acabava nosso capítulo 8.